tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos fazer uma revisão geral do conteúdo que nós já aprendemos até o presente momento. Bom, eu percebi que alguns de vocês ainda estão com dificuldade em fazer as atividades que foram encaminhadas para casa, tá bem? Então, vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha do que nós já aprendemos e reforçar também o que nós já aprendemos. Nós já vimos fonemas e letras, nós já vimos os encontros vocálicos e nós também já vimos os encontros consonantais. Bom, para começar, nós precisamos entender qual é a diferença entre uma vogal e uma consoante. Dentro do alfabeto, eu tenho 26 letras. Dentre essas 26 letras, essas 5 que estão destacadas para vocês, A, E, I, O, U, são chamadas de vogais. As demais letrinhas do alfabeto são chamadas de consoante. Isso é extremamente importante que vocês saibam a diferença entre vogal e consoante, ok? Cada som que forma a palavra chama-se fonema. A letra é a representação do fonema na escrita, ou seja, o fonema é o som que a letra produz. Geralmente, cada letra corresponde a um fonema. Por exemplo, a palavra bola. A palavra bola possui 1, 2, 3, 4 letras. E quando eu pronuncio a palavra bola, todas essas 4 letras possuem um som aparente. Portanto, ela possui 4 fonemas. Isso também acontece com a palavra calor e também com a palavra escuro. Olha lá a palavrinha escuro. Ela possui 6 letras e essas 6 letras aparece o som quando eu pronuncio, fazendo então 6 fonemas. Nós temos uma particularidade dentro do alfabeto, que é a letrinha H. A letra H, ela não representa som quando ela aparece lá no início das palavras. Olhem ali, por exemplo, a palavra hora. A palavra hora possui 4 letras, mas como a letra H não representa um som, ela não representa um fonema, ela possui 3 fonemas. A palavra horta possui 5 letras, a letra H não representa um fonema, porque ela não representa um som, fazendo assim 4 fonemas. Certo? Então, entendido até aqui a diferença de letra e fonema? Encontro vocálico. O que é um encontro vocálico? O encontro vocálico é o encontro de 2 ou mais vogais em uma palavra. Vogais, lembram? A, E, I, O, U. Eles possuem uma classificação de tongo, tritongo e hiato. A primeira, ditongo, é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Olhem ali o exemplo, a palavra moita. Eu separei a sílaba da palavra moita e a vogal O e a vogal U ficaram unidas quando ocorreu essa separação silábica, fazendo assim delas um ditongo. Aconteceu o mesmo na palavra leite, quando eu separei a sílaba, o E e o I ficaram juntinhos, fazendo então delas um ditongo. Depois nós temos o tritongo. Tritongo é o encontro de 3 vogais na mesma sílaba. Olhem ali o exemplo. O Uruguai, o U, o A e o I ficaram juntinhos quando eu separei a sílaba, fazendo então 3 vogais juntinhas, tritongo. A palavra iguais, novamente o U, o A e o I ficaram unidos quando eu separei a sílaba, fazendo dela um tritongo. Por quê? Eu tenho 3 vogais unidas. Hiato é o encontro de 2 vogais em sílabas diferentes. Por exemplo, ruído. Quando eu separei a sílaba da palavra ruído, a minha vogal U e a minha vogal I, elas ficaram separadas. Quando as vogais ficam separadas, elas são chamadas de hiato. Olhem ali um outro exemplo. Cadeado. A vogal E e a vogal A não ficaram juntas, elas ficaram separadas quando eu separei a sílaba, fazendo delas então um hiato. Ditongo, quando eu tenho 2 vogais juntas. Tritongo, quando eu tenho 3 vogais juntas. Hiato, quando as vogais ficam em sílabas separadas. Certo até aqui? Vamos lá então?
Encontro consonantal. Agora não vai ser mais o encontro das vogais, vai ser o encontro das consoantes, que são as demais letras do alfabeto. É a sequência de uma ou mais consoante em uma mesma palavra. O encontro consonantal pode ocorrer na mesma sílaba ou em sílabas separadas. Olhem o exemplo. O encontro consonantal do C e do R da palavra cravo, do T e do R da palavra treino, do C e do T da palavra pacto, do P e do C cedilha da palavra opção. Voltando então, o encontro consonantal pode ocorrer na mesma sílaba, como na palavra cravo, ou em sílabas separadas, como na palavra opção, certo? Eu tenho uma regrinha importante que vai ajudar vocês na hora de separar as sílabas, se vocês tiverem alguma dificuldade. Na divisão silábica, os encontros consonantais CT, DJ, GN, PC, PC cedilha, PN, PS, PT e TM ficam em sílabas separadas. Olhem ali o exemplo, decepção. O P e o C cedilha ficaram em sílabas separadas. Também aconteceu na palavra digno. O G e o N ficaram em sílabas separadas. Mas isso não vai acontecer se elas aparecerem no início da palavra. Quando elas aparecerem no início da palavra, elas vão permanecer na mesma sílaba. Como, por exemplo, o P e o S lá no início da palavra psicólogo. Quando eu separei a sílaba, eles ficaram juntas. Ficaram juntas porque estão no início da palavra. Se não estivesse no início da palavra, elas iriam ficar separadas. Outro exemplo, a palavra pneu. O P e o N. Olha lá, de pneumonia. O P e o N ficaram juntinhas. Por quê? Porque elas estão no início da palavra. Atenção! Os encontros PC e PC cedilha não iniciam palavras, certo? Estabelecida essa regra, volte nessa regra quantas vezes for necessário até que vocês consigam decorar, tá bem? Vamos lá, então. Vamos praticar o que nós aprendemos até aqui. Acesse a plataforma e faça as atividades complementares no seu caderno de língua portuguesa. Você tanto pode imprimir as atividades, como você pode copiar elas no seu caderno, tá bem? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!